Estamos neste 24º domingo do tempo comum, diante do desafio do perdão. Os textos bíblicos, especialmente a primeira leitura do livro do Eclesiástico, o Salmo 103 e o Evangelho de Mateus 18, 21 a 35, nos colocam diante desse desafio da necessidade, da importância de perdoar. Vamos lembrar que o capítulo 18 de São Mateus é escrito especificamente para a vida da igreja. E Jesus tinha nos deixado conscientes de duas coisas. Primeiro, que é impossível que na igreja, num grupo humano, não haja erro, não haja falha, não haja pecado. Em segundo lugar, semana passada, ele nos explicava que existe um caminho, deve existir na igreja um caminho de recuperação do irmão. Esse caminho de recuperação se chama correção fraterna. Bom, diante dessas duas falas de Jesus, Pedro faz uma pergunta que basicamente se resume nisso. Existe um limite para perdoar? E Jesus responde para Pedro, em outras palavras, é preciso perdoar sempre, porque Deus nos perdoa sempre. Que Deus nos perdoe sempre, isso está expresso no Salmo da missa de hoje, onde ele diz assim, o salmista em relação a Deus, ele te perdoa toda a culpa e cura toda a tua enfermidade. Não fica sempre repetindo as suas queixas, nem guarda eternamente o seu rancor. Não nos trata como exigem nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas. Portanto, Deus perdoa sempre. E tanto o Salmo que nós acabamos de ouvir, como o livro do Eclesiástico, no capítulo 28, versículo 3, afirmam que há uma relação direta entre não perdoar e adoecer. Por exemplo, o Eclesiástico nos pergunta aqui, se alguém guarda raiva contra o outro, como poderá pedir a Deus a cura? Por que será que a mágoa, a raiva, o não perdoar nos adoece? Nós podemos imaginar que a vida é como um rio que vai fluindo constantemente. A água do rio vai fluindo na correnteza constantemente. Quando nós decidimos não perdoar, é como se nós represássemos a água do rio. Ela fica presa num lugar. Água presa, água parada, apodrece. Mágoa pode ser traduzida exatamente como má água. Quando eu decido não perdoar, eu fico bebendo o veneno de uma água estragada por muito tempo. E o único que adoece nessa história sou eu, por ter decidido não perdoar. Que tal então nós fazermos um exercício mental? Imaginarmos a ofensa que a pessoa nos fez como algo que nós podemos jogar no rio e deixar a correnteza do rio levar aquilo embora. Ou seja, deixar a vida fluir, continuar nos levando para frente, porque, no fundo, decidir não perdoar é decidir viver em função do passado. A vida te convida a andar para frente, mas você está fixado, parado no passado, no fato que aconteceu. E isso acaba bloqueando a vida, paralisando a vida. É como se você escolhesse beber uma xícara de veneno, o veneno da mágoa, da raiva, do ressentimento. Você escolhesse beber isso todo dia. Não há como não adoecer, tomando esse veneno todos os dias. Outra coisa que o livro do Eclesiástico nos coloca no capítulo 28, versículo 6. Lembra-te do teu fim e deixa de odiar. Nós parece que perdemos a consciência do quanto a nossa vida é curta, é breve. Vale a pena viver essa vida tão curta, tão breve, envenenados de ódio, de raiva, de mágoa, de ressentimento?
Lembrar do nosso fim nos ajuda a relativizar a ofensa que nós sofremos, a ferida que alguém abriu em nós. A vida é curta demais para viver em função desse único fato. E também lembrar do nosso fim significa lembrar que nós estaremos um dia diante do julgamento de Deus e nós vamos precisar do perdão dele. Inclusive aqui diz de novo Eclesiástico no capítulo 28, versículo 2, perdoa a injustiça cometida por teu próximo, assim, quando orares, teus pecados serão perdoados. E Jesus insiste também nessa relação entre o perdão que eu dou ao meu irmão e o perdão que eu preciso receber de Deus. Talvez o nosso grande problema seja não entender o que é perdão. Perdoar não é você deixar a pessoa que te feriu continuar a te ferir. Isso não é perdão. Perdoar não é você continuar a se expor a essa pessoa que te fere. Na verdade, é você, repito aqui, não viver em função do que aconteceu no passado e ter mais cuidado ao lidar com essa pessoa. Mesmo que essa pessoa todos os dias te ofereça uma xicrinha de veneno, te provocando, te jogando coisas más para você engolir aquilo, não beba esse veneno. Se você não tomar o veneno, ele não vai fazer mal para você. Então, deixe a provocação com a própria pessoa que provocou você. Não internalize essa provocação. Então, Jesus nos faz um alerta aqui nesse evangelho. Quando nós decidimos não perdoar, nós nos trancamos dentro de uma prisão. A prisão da mágoa, da raiva, do ódio, do ressentimento. E nós somos, dentro dessa prisão, torturados dia e noite. Vale a pena viver assim? Jesus nos convida a abrir a porta dessa prisão. Quando eu e você decidimos perdoar a pessoa que nos ofendeu, nós saímos dessa prisão, dessa tortura e voltamos a viver livres, abertos às novas possibilidades que a vida tem a nos oferecer, inclusive em relação a essa pessoa. Então, para nós encerrarmos essa reflexão, repito aqui, o capítulo 18 de São Mateus, ele tem como função principal sanar a vida dentro da igreja, a vida de comunidade dentro da igreja. Quando nós ficamos com raiva, magoados, o nosso olhar se estreita e a gente só enxerga uma coisa na igreja, o mal que aquele irmão nos fez. Quando nós decidimos perdoar, o nosso olhar sai dessa estreiteza da mágoa, da raiva, do ressentimento e ele se abre, ele se amplia para o corpo que é a igreja, a comunidade. Se eu excluir um órgão do corpo, todo o corpo vai sofrer. Então, quando eu decido perdoar o irmão que me ofendeu, eu estou alargando o meu olhar e eu estou olhando o que beneficia o corpo. Eu não estou mais preso, fixado no meu orgulho que foi ferido pela pessoa. Mas agora eu alargo a minha visão, que me faz enxergar que todo o corpo, que é a igreja, a comunidade, se beneficiará se eu tomar a decisão de perdoar o meu irmão. Então vamos colocar diante de Jesus essa consciência de que não há relacionamento sem ferida. Eu posso ferir o outro, ele pode me ferir também. Todos nós precisamos tomar esse remédio do perdão. Precisamos dá-lo e precisamos recebê-lo. Não façamos mais da nossa vida uma prisão, uma tortura, onde nós ficamos ali paralisados, ficamos ali bebendo um veneno de mágoa, de ressentimento, de raiva, e a vida tão curta, passando tão rápido,
e nós perdendo a oportunidade de vivermos novas situações que a vida quer nos oferecer. Portanto, olhe para frente. Decidir não perdoar é escolher viver a vida olhando para trás, para o passado. Decidir perdoar é você destravar a vida, é você tirar essas tábuas, essas pedras que represaram o rio da tua vida. Deixe a vida fluir. Siga esse fluxo de perdão, siga esse fluxo de abertura a horizontes novos para a sua vida. Abençoe-te o Deus que nos perdoou a todos na cruz de seu Filho Jesus Cristo. Ele que, ao nos perdoar, cura nossa enfermidade. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.